Constelação familiar contraproducente versus metafísica adjacente. Esses métodos alternativos são muito interessantes aos olhos hoje em dia. Por exemplo, se você for pegar a porcentagem de terapeutas que surgiram da noite para o dia, você já não vai mais se entusiasmar de ir atrás de um curso livre. Porque depois que você tira um cursinho livre dessas terapias novas, e agora? O que se espera para depois? Primeiro é uma concorrência estrondosa. É a mesma coisa você tirar um curso de AI, Artificial Intelligence. Já tem muitos por aí. E isso está de uma forma apresentada bem feroz, porque um vai puxar o tapete do outro, porque a tendência é redução operacional, quanto menos pessoal. É como se o próprio homem tivesse chegado a uma conclusão de que a solução é diminuir a densidade populacional e não construir, não aumentar. O problema do homem parece estar no reproduzir, mas para ele, não para todo o sistema. Agora entrando nessas terapias, eu, por exemplo, eu tirei curso 1, 2, 3 de Reiki, o Reiki do japonês. Quando eu entrei, eu pensei que eu estava entrando numa área nova. Eu fiquei boquiaberto com a quantidade de pessoas que tinham naquele curso. A ponto de eu pensar, um dia terá um terapeuta em cada lar. Não se precisará mais consultar. Surge em qualquer esquina. O problema é você vender picolé para esquimó. A coisa ela tem que ser clara. Tanto é que a própria jurisprudência está fazendo uma análise, repensando as técnicas que eles mesmos chamam de alternativas, porque elas não são decisivas. Por exemplo, numa constelação familiar sistêmica, pegamos um ator fictício dos problemas de um coletivo. E também se elege as vítimas dentro de um teatro imaginativo. Fazemos um cenário de como pode ter sido. O que acontece? Não se avalia a natureza eventual, ou seja, o ambiente em que aquele conceitual está acontecendo. Aquela experiência que se teve lá para trás com a descendência. E nós vamos chegar lá na descendência, aonde, porque as alternativas ainda não são 100% confiadas pelos governos, pelas hostes governamentais que se opõem a qualquer coisa paracientífica. Então você coloca ali o ser vitimado e os causadores, os culpados, entre aspas, fictícios da história. Se você chegar numa conclusão que todo o problema de um é o resultado de ações de outrens, e não está se avaliando se o indivíduo vítima, o alvo da pesquisa, está escolhendo. Ele fica sem poder de escolha, ele simplesmente pega e absorve a informação. Por quê? Esse cliente, esse paciente, ele não precisa se dar o trabalho de revelar todas as coisas que podem
o comprometer. Por exemplo, foi abusado sexualmente. A pessoa pode pegar e mencionar um parente que teve lá para trás. Esse parente não participou do processo traumático. Ele simplesmente tinha um jeito de ser. Sabe aquilo da psicologia de observar o comportamento corporal? Dentro dessa linguagem corporal, aquele tio, ou aquele avô, ou aquele vizinho, ou primo, parente, sei lá, estava no entorno participando daquela ecosfera de indivíduos, né, agora em coletivo. Ele tem um comportamento meio estranho, ele passa na rua e olha para as mocinhas. O constelador, por não conhecer pessoalmente aquele ator, ele pode interpretar erroneamente, entender que foi lá naquele parente ou naquele ente que começou essa frustração que o ser não está disposto a revelar tudo, por vergonha, por timidez, ou até mesmo para não expor sua vida. O cliente só fala, eu tenho problemas conjugais. Então vai se associando, vai se costurando em materiais impenetráveis. Vai se fazendo uma colcha de retalhos onde nada pode se combinar no final. Então esse é o cuidado que está se tendo ao jurídico avaliar essas técnicas como realmente científicas. E científico eu falo em todas as áreas, porque também deve entrar a metafísica, porque se está falando de sentimentos e pensamentos, estamos falando de abstração. É algo que não pode ser medido por equipamentos. Vocês percebem até aqui o que eu estou querendo colocar em pauta e que não é uma crítica, porque eu mesmo posso fazer uma constelação familiar, mas eu sei que eu não posso me basear no comportamento externo. Bert Hellinger, inclusive, citou o campo. O campo é exatamente aquilo que o constelador não entende. Eles tendem a crer que é um novo campo, é um novo método de observar a verdade das coisas, mais objetivo de qualquer outra teoria. Só que o campo, ele ainda pertence ao mundo da metafísica. É o campo anímico, em que o pseudocientista constelólogo quer colocar como algo novo, né? O novo campo. Não existe um novo campo, existe só o campo, que é tudo. Ele pode ser chamado, na ciência convencional, de antimatéria, de vácuo quântico, pode ser chamado de quantum, pode ser chamado de onda, de magnetismo, de universo, de cosmo. Então não há uma distinção entre não sistêmico e sistêmico. Sistêmico tudo é. Por exemplo, a relação amorosa entre o átomo, o núcleo e a eletrosfera é uma união sistêmica. Um depende do outro, são interdependentes. Então vamos aprofundar um pouco mais. Certa vez, muito antes de se ouvir falar de constelação familiar, eu conhecia o acesso aos arquivos acásticos. Eu me deito na cama, medito, eu estava passando por muitos problemas gravíssimos, inclusive problemas de saúde. Eu me acidentava, perdia emprego, perdia, né,
era afastado dos meus relacionamentos, meus amigos, todo mundo. Era plágio, era guerra, era briga. Eu estava sempre metido em coisas que eu parecia não buscar. Certa vez eu invoquei um anjo, uma entidade, dessas das nossas crenças. Não vou dizer o nome, não importa. Chamei auxílio, né, espiritual. Eu quero saber por que a minha vida é tão, bem assim, infernal. Eu vou parar em uma cena, em um lugar, né, em uma locação de loca, né, não um lugar físico, é uma loca, é um estado, né? Ali eu me encontro com meu finado avô paterno. Chego próximo a ele, mas eu não posso me comunicar com ele. Eu apenas posso observar. Ele está passando muito frio, está declaradamente, aqui eu não faço rodeio, meu avô estava num estado infernal, limbônico. E naquele purgar dele, ele sentia muito frio, parecia um mendigo, estava na rua. E uma moça de branco estava à minha frente, que era a guia que me atendeu nessa investida. E ela olhava para mim e olhava para ele. Ele tinha, meu avô, uma mancha de sangue no rosto. Ele pega, como se eu fosse um desconhecido, e me abraça e pede ajuda. Eu o empurro, mas a entidade na minha frente, aquela moça, aponta para a minha face e faz um sinal. Veja, eu tinha o sangue dele na minha face. Aquela entidade na minha frente queria que eu entendesse. Agora, o que você faz? Eu pego com a própria minha roupa, ó, representando a minha alma, que ali estava, e eu passo o braço no meu rosto, sai a mancha de tinta que meu avô deixou. A entidade pergunta: você entendeu? Depois eu tive uma conversa com muitos insights com essa entidade, e a gente foi muito longe na dissertação de que existe uma ascendência em qualquer conflito, qualquer tribulação. Então, adianta-te você saber que foi lá naquele avô, se tem muitos outros eventos. Por exemplo, se alguém te fez um trabalho mágico, vai se unir esse trabalho mágico, que não vai ser pauta numa destinação constelar. Isso não vai aparecer apenas baseado nos comportamentos ascendentes, na descendência. Então sua vida pode estar muito tribulosa e de repente une-se aquilo que na verdade não é influência e sim afinidade. Por isso que as alternativas de hoje não são 100% carimbáveis como afirmativas. Porque uma que não se avalia o evento climático, o ambiente onde aquele ente começou a desenvolver um comportamento anômalo, que depois vem no registro de DNA de cada descendente. Só que cada descendente são apenas materializações de almas afins. E é aí que entra a adjacência da metafísica. A constelação existe, mas não aonde ela insiste, onde ela se mostra, e sim na sua adjacência dentro do campo, que é uma causa espiritual. Não posso culpar aquele ente
lá para trás, porque aquele ente sou como eu lá para trás. Eu posso ter sido ele, dentro do círculo infindável das encarnações. Mas também posso não ter sido ele, e ele nada de influência ter sobre a minha vida, porque eu tenho meu poder de escolha. Aí que entra o verdadeiro livre-arbítrio. Esses pseudo-profissionais, eles falam do livre-arbítrio, eles estudam, mas na verdade tira o poder de livre-arbítrio da pessoa quando elas afirmam, vamos dizer, estipulam, a causa está lá para trás. Só que basta você passar a mão no rosto e você já não tem mais o sangue do outro. Vocês estão entendendo? Você não tem mais a mácula do outro devido à escolha de não seguir. Ah, mas daí vai vir os consteladores, vai vir os terapeutas, que eu sou um, e vamos justificar, não, mas a gente pode mudar com energia e com escolhas. Não vai ser com reconciliação, que muito se faz. Uma coisa é tu perdoar, outra coisa é tu querer estar perto. Senão você compactua novamente. Por exemplo, tem dois dentro de um carro. Um está dirigindo, é pego numa barreira e mente. O outro, para não prejudicar o colega, é um ser íntegro, digno, politicamente correto, ético e moral. Pega e mente a mesma mentira do amigo. Assim, o que acontece? Eles estão mentindo juntos. Então compactuam. E o que seria isso? Configura crime. Um culpado e um inocente vão para o cárcere. Agora, se o outro falasse a verdade sobre o custo de perder o amigo, ele sai do sistema. Então deixa de ser sistêmico. Porque isso de ser sistêmico acaba fechando a pessoa em um circuito fechado, quase intransponível, sem possibilidade de sair. E muitos constelólogos se gabam. Ah, isso aí de não ser assertivo é coisa de constelação não sistêmica. Tudo é sistêmico, só o problema é que uma hora deve sair do sistema e se reintegrar. Por exemplo, quando você pega o símbolo do 8, a consciência ela anda dentro de tubulações desse 8. Ela não se envolve, esse é o campo. Ela sai do centro, quando ela está estacionária, quando não há vida corpórea e anímica, ela desce para a esquerda, mundo físico. Ela penetra no mundo físico sem tocar o mundo físico, por dentro da tubulação. E a tendência é retornar para o ponto, que ali é a morte, o silêncio, e depois entra no mundo da alma, recapitula tudo e volta. Essa é a verdadeira descendência que ela resgata, a descendência das vidas passadas e não de pessoas que passaram vidas. A única pessoa ali é ela que ela está vendo como descendência dela mesma. O que pode acontecer nesse circuito de estar andando, se romper o canal e a consciência entrar no mundo físico. Por um lado, para o mundo físico é muito evolutivo, porque a pessoa apegada ela vai ficar aqui, então a sua consciência fica aqui junto com o mundo, ou favorecendo de alguma forma. A identidade é perdida totalmente. É a morte das mortes. Mas também pode romper numa descendência. Pode ver que o 8 deitado, ele desce um lado, seria a infância, entrou no útero, vai subindo, vai até a velhice e inclina de novo para o centro do 8, centro da hélice, o eixo.
Mas se essa pessoa está subindo, chegou a certa idade e ela despertou, ela pode romper para cima. E agora não se mistura mais dentro do óculos do Santo Oito. Agora ela se mistura no todo, que é o espaço ao fundo onde o círculo, onde o símbolo, perdão, está voando, onde ele é volátil, onde ele está ali, vivendo, existindo. Ou ele pode não acontecer a ruptura, chegar no centro, e o centro é o terceiro olho, no meio desse óculos, e ser jogado para o mundo da alma, e pum, e romper e ficar preso no mundo da alma. Então ele não está passando, existe um circuito dentro desse Santo Oito. Se ele for visto em 4 dimensões, ele não é uma reta escrita em um papel. Não, ele é algo quadradimensional. Você pode ver volume. E ele acaba criando raios dentro dessas tubulações onde a consciência deve andar. Mas pode também acontecer lá na subida, ó, descida aos infernos, vai subindo aos céus de forma anímica, em alma, e ele romper acima ou romper abaixo. Abaixo, aí ele ficará preso como elemental inocente nos infernos atômicos. Para cima, ele pum, se perde depois de morrer nisso que se chama céu, que é o fundo novamente. Só que agora ele está consciente. No primeiro caso do mundo físico, ele simplesmente se torna um ateu, um cético, um suicida. Ele vaza para a antimatéria, para o fundo, para o todo, mas inconsciente, apenas sendo usado como matéria-prima, para completar espaços vazios. Reciclagem. Então não podemos pegar aqui, nesse mundo restrito, onde não nos mostra todo o infinito, causas em comportamentos de coisas que se manifestam porque elas são impermanentes. Então, por isso que a constelação familiar apenas é avaliada como epistemologia, é apenas estudo de um conhecimento que alguém trouxe. O próprio Bert Hellinger, né, ele trouxe isso da natureza. Mas o problema é que agora virou outra crença. Saímos da religião, deixamos em escanteio a ciência e agora estamos criando novos conceitos. Mas o problema é a incerteza. Vocês percebem que devemos ter um pouco mais de cuidado? Isso é muito delicado porque mexer com essas coisas cria novos dogmas, novos paradigmas, sendo que a causa dessas novas alternativas existir era fugir de todas elas, não criar outra crença. Senão, vai se criar a possibilidade de novas doenças e talvez não terá mais alternativas para resolvê-las. Paz reverencial a todos.